A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, aqui é o pastor Eclésio e neste vídeo vamos mergulhar profundamente na vida e no ministério do profeta Isaías, um dos maiores e mais influentes profetas de Israel. Isaías foi um homem chamado por Deus para entregar uma mensagem poderosa de arrependimento, esperança e salvação. Suas palavras ainda ressoam hoje, guiando-nos em nossa fé e caminhada com o Senhor. Que este estudo nos inspire a viver conforme os desígnios de Deus, seguindo o exemplo de Isaías. Mas antes de contar a história do profeta Isaías, eu quero te pedir que assine esse canal e, se gostar, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Isaías, cujo nome significa salvação do Senhor, nasceu em uma família nobre em Jerusalém por volta do século 8 a.C. Ele era filho de Amós, um homem respeitado na comunidade. A tradição judaica sugere que Amós era irmão do rei Amazias, o que faria de Isaías um membro da família real. Esta origem nobre permitiu que Isaías tivesse acesso à corte e aos reis de Judá. Desde jovem, Isaías foi educado nas tradições e escrituras de seu povo, desenvolvendo um profundo amor e reverência por Deus. Sua vida foi marcada por uma busca incessante por justiça e santidade, características que se refletiriam em seu ministério profético. O chamado de Isaías é um dos momentos mais dramáticos e poderosos descritos na Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão impressionante de Deus no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 1, 5. Nesta visão celestial, Isaías viu a glória de Deus em toda a sua majestade e santidade. Ele reconheceu sua própria pecaminosidade e a do seu povo, sentindo-se completamente indigno diante do Senhor. No entanto, um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando a purificação de seus pecados. Quando Deus perguntou: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu com prontidão e coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Isaías exerceu seu ministério durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Cada reinado trouxe seus próprios desafios e oportunidades para o profeta entregar a mensagem de Deus. O reinado de Uzias. O rei Uzias, também conhecido como Azarias, foi um dos reis mais notáveis de Judá. Ele governou por 52 anos, trazendo prosperidade e estabilidade ao reino. No entanto, Uzias também cometeu um grave erro ao tentar oferecer incenso no templo, um ato reservado apenas aos sacerdotes. Por isso, ele foi castigado com lepra até o final de sua vida. Durante este período, Isaías começou a perceber a necessidade urgente de um retorno à verdadeira adoração e obediência a Deus. 3.2. O reinado de Jotão, filho de Uzias, foi um rei justo e temente a Deus, mas seu governo foi marcado pela crescente corrupção e idolatria entre o povo. Isaías continuou a proclamar a necessidade de arrependimento e justiça, advertindo o povo das consequências de se afastar dos caminhos do Senhor. 3:3. O reinado de Acás. Acás, filho de Jotão, foi um dos reis mais perversos de Judá. Ele introduziu práticas idólatras e até mesmo sacrificou seus próprios filhos aos deuses pagãos. Isaías confrontou Acás com ousadia, exortando-o a confiar em Deus em vez de buscar alianças com nações estrangeiras.
Em um momento crítico, Isaías entregou a profecia do nascimento do Emanuel, um sinal de que Deus estava com seu povo, mesmo em tempos de grande apostasia. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. O reinado de Ezequias, filho de Acás, foi um rei justo e reformador. Ele restaurou a verdadeira adoração a Deus e destruiu os altares idólatras. Isaías teve um relacionamento próximo com Ezequias, aconselhando-o em momentos de crise. Quando o rei da Assíria, Senaqueribe, ameaçou Jerusalém, Isaías encorajou Ezequias a confiar em Deus, assegurando-lhe que Deus protegeria a cidade. A oração fervorosa de Ezequias e a resposta de Deus resultaram na milagrosa derrota dos assírios. A mensagem de Isaías, o ministério de Isaías foi marcado por uma mensagem de advertência, esperança e redenção. Ele profetizou tanto sobre o julgamento iminente de Israel devido ao seu pecado, quanto sobre a promessa de restauração e salvação. Isaías denunciou a injustiça, a idolatria e a falta de fé do povo de Judá. Ele os chamou ao arrependimento, enfatizando que Deus deseja um coração contrito e uma vida reta. Em Isaías 1, 16 e 17, lemos: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. A mensagem de Isaías era clara. Deus não estava interessado em sacrifícios vazios e rituais externos. Ele desejava um coração transformado e uma vida que refletisse sua justiça e misericórdia. Isaías advertiu o povo de que, se não se arrependessem, enfrentariam o julgamento divino. Ele profetizou sobre a invasão e destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Judá. Apesar das advertências severas, Isaías também trouxe palavras de esperança. Ele anunciou a vinda do Messias, o servo sofredor, que traria salvação não só para Israel, mas para todas as nações. Em Isaías 53, temos uma das mais poderosas profecias messiânicas descrevendo o sofrimento e a redenção que Cristo traria. Isaías também falou de uma nova era de paz e justiça que o Messias estabeleceria. Ele descreveu um tempo em que as espadas seriam transformadas em arados e as lanças em foices, e a paz reinaria sobre toda a terra. Isaías 2:4. Profecias messiânicas. Isaías é conhecido como o profeta messiânico devido às suas numerosas profecias sobre o Messias. Ele descreveu o nascimento virginal de Cristo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Também falou sobre o reino de paz e justiça que o Messias estabeleceria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Essas profecias não só ofereceram esperança a Israel, mas também forneceram uma visão clara do plano redentor de Deus através de Jesus Cristo. A profecia do nascimento virginal foi um sinal claro da intervenção divina na história humana. Emanuel, que significa Deus conosco, seria uma manifestação tangível da presença de Deus entre o seu povo. Através de Jesus, Deus veio habitar entre nós, trazendo salvação e reconciliação. Isaías 11, 1-5 fala sobre o renovo do tronco de Jessé, que traria justiça e conhecimento de Deus a toda a terra. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor.
não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Essas palavras apontam para o reino justo e pacífico de Jesus, onde todas as coisas serão restauradas e renovadas. Em Isaías 53, temos uma descrição detalhada do sofrimento e sacrifício do Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 3, 5. Esta profecia descreve o sacrifício substitutivo de Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e iniquidades, oferecendo-se como o Cordeiro de Deus para a nossa redenção. A influência de Isaías no Novo Testamento. O impacto das profecias de Isaías é evidente no Novo Testamento. Jesus citou Isaías em várias ocasiões para afirmar sua missão e identidade. Por exemplo, em Lucas 4, 17 e 21, Jesus leu na sinagoga um trecho de Isaías 61, aplicando-o a si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Além disso, os escritores do Novo Testamento frequentemente citam Isaías para explicar a vida, morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, referiu-se a Isaías para mostrar que Jesus era o cumprimento das promessas de Deus feitas a Israel. O Evangelho de Mateus faz várias referências a Isaías para demonstrar que Jesus é o Messias prometido. Por exemplo, Mateus 1, 22 e 23 cita Isaías 7,14 para explicar o nascimento virginal de Jesus. Mateus 12, 17 e 21 cita Isaías 42, 1 e 4 para descrever Jesus como o servo escolhido de Deus que traria justiça às nações. Isaías 53 é citado por Pedro em sua primeira carta para descrever o sofrimento de Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento mostra a unidade e a continuidade da mensagem redentora de Deus. A morte de Isaías. A morte de Isaías é envolta em mistério e tragédia, uma lembrança das dificuldades enfrentadas pelos profetas de Deus. Segundo a tradição judaica, registrada no Talmude e em outros escritos históricos, Isaías encontrou seu fim durante o reinado do ímpio rei Manassés, filho de Ezequias. Manassés, conhecido por sua maldade e idolatria, rejeitou as advertências e a mensagem de Isaías. A tradição diz que, em um ato de crueldade extrema, Manassés ordenou que Isaías fosse serrado ao meio com uma serra de madeira. Este ato bárbaro de martírio destaca o custo de ser um porta-voz fiel de Deus em tempos de apostasia e rebelião. Apesar de seu fim trágico, o legado de Isaías perdura. Ele permaneceu firme em sua missão até o último suspiro, entregando a mensagem de Deus com coragem e fidelidade. Aplicações para a vida cristã. O estudo da vida e do ministério de Isaías nos oferece várias lições valiosas para a nossa caminhada com Deus. Primeiramente, somos lembrados da importância de um coração contrito e arrependido. Deus deseja
que nos voltemos a Ele com sinceridade, buscando viver uma vida justa e reta. Além disso, a coragem e a fidelidade de Isaías em proclamar a mensagem de Deus, mesmo diante de oposição, nos desafiam a sermos ousados em nosso testemunho e serviço a Deus. Devemos estar dispostos a ser porta-vozes de Deus, levando sua mensagem de esperança e salvação a todos os que nos cercam. Finalmente, as profecias de Isaías sobre o Messias nos enchem de esperança e gratidão. Jesus, o servo sofredor, veio para nos resgatar do pecado e nos trazer a salvação. Devemos viver à luz dessa verdade, colocando nossa confiança em Cristo e seguindo seus passos. A relevância de Isaías para hoje. O livro de Isaías continua a ser relevante para nós hoje, oferecendo-nos uma visão clara do caráter de Deus e de seu plano redentor. As advertências de Isaías contra a injustiça, a idolatria e a falta de fé são um lembrete de que Deus exige santidade e justiça de seu povo. Suas profecias messiânicas nos apontam para Jesus, o Salvador prometido, que trouxe redenção e restauração. À medida que estudamos Isaías, somos levados a uma compreensão mais profunda da obra de Cristo e da nossa própria necessidade de salvação. Além disso, as promessas de restauração e renovação nos enchem de esperança, lembrando-nos de que Deus está trabalhando para redimir e restaurar todas as coisas. Podemos confiar em Suas promessas e viver com a expectativa do reino eterno que Ele estabelecerá. Conclusão. Queridos irmãos e irmãs, a vida e o ministério de Isaías são uma poderosa demonstração do amor, da justiça e da fidelidade de Deus. Ao estudar suas profecias, somos desafiados a viver em santidade, a confiar nas promessas de Deus e a proclamar a mensagem de salvação a todos os que nos cercam. Que possamos seguir o exemplo de Isaías, respondendo ao chamado de Deus com prontidão e coragem, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos viver com a esperança e a expectativa do reino eterno de Deus, confiando em Sua promessa de restauração e renovação. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.